Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Olá, amigos da AME Maranhão e que nos acompanham através das transmissões em todo o Brasil, através da internet, em qualquer lugar do mundo. Eu sou Giovana Campos, jornalista, estudante de psicologia, membro da AME Santos. Hoje vou falar sobre um tema que é importante para todos os profissionais de saúde, todos aqueles que se interessam pela temática da fé, pela temática da saúde e como estes dois assuntos se interagem pelo nosso próprio bem-estar. Bem, antes de começar a falar sobre isso, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre e guia, a Bezerra de Menezes, protetor espiritual, patrono das associações médico-espírita e toda a corrente espiritual que cuida do bem-estar de todos, aos nossos protetores, que possam emanar bons fluidos enquanto nós estivermos sempre ligados ao bem, ao nosso bem-estar e ao bem-estar de todos aqueles que estão próximos a nós, que possamos sempre levar boas palavras, bons sentimentos a todos aqueles que nos rodeiam. Que assim seja. E assim, como nós vamos falar sobre um tema que leva fé, que leva esperança a todos nós, que a gente possa aplicar esse conceito no nosso dia a dia. Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês, eu espero que a gente possa já estar dividindo aqui a nossa tela, sobre a importância da fé para a saúde. Então, como eu disse anteriormente, eu faço parte, da Associação Médico Espírita de Santos, uma associação irmã da Associação Médico Espírita do Maranhão, e vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Bom, quando nós falamos sobre a fé, a gente sempre lembra, de que nós somos seres que precisamos crer em algo superior, em algo que nós necessitamos que transcenda, algo que seja positivo, algo que nos leve a crer, algo que seja superior. E que seria isso? Bom, primeiramente nós vamos falar sobre Bezerra, o nosso patrono. Quando a gente fala em fé, a gente necessita então desse algo superior e nós falamos em Deus. Quando nós oramos, nós estamos necessitando de algo. Então, a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança, a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem.
Então, essas palavras do patrono maior, né, do patrono de todas as associações médico-espírita, fala dessa crença, dessa perseverança, dessa confiança, dessa aprovação que todos nós necessitamos. Quando nós estamos nesse momento onde a nossa fé é testada, e principalmente quando nós estamos em algum momento difícil, né? Normalmente é quando nós temos quando nós ou algum parente estamos em um momento difícil de saúde, é que a gente tem essa aprovação maior. Imediatistas que somos, queremos sempre a cura para aquele momento, para aquele instante. Mas é aí onde nós somos testados. Mas vamos adiante, para a gente falar um pouquinho mais sobre esses conceitos. Bom, desde tempos remotos, crenças, práticas, experiências espirituais têm sido um dos componentes mais prevalentes e influentes na maioria das sociedades. Hoje em dia, a gente vai ver que profissionais e pesquisadores, né, têm reconhecido e estudado cada vez mais a importância da dimensão religiosa e espiritual na área da saúde. Esses estudos têm sido feitos não apenas na área da medicina, mas nós vamos ver também que na área da psicologia, fisioterapia, na terapia ocupacional, enfim, nas diversas áreas da saúde, estão correlacionando fé, religiosidade. Tem alguma prevalência, tem alguma influência nos estados de saúde, físicos, emocionais? E as respostas têm sido que sim. Cada vez mais a influência tem sido positiva e benéfica nos estados de saúde. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Bom, o que é a fé? A gente precisa entender o que é esse fenômeno, né, tão abstrato para muitos. A fé é uma palavra que, se nós formos ao dicionário, ela tem um significado que é confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida. Então, está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter uma esperança de que algo realmente vai mudar de uma forma positiva, ou seja, para melhor. Hipócrates fala que tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Ou seja, né, reafirma tudo aquilo que nós vimos no slide anterior. Ter fé é importante para a saúde? Bom, quando nós vamos ver na literatura norte-americana, o que nós pensamos, né, dos nossos amigos norte-americanos, que são pessoas frias, que são pessoas distantes, que são pessoas que não acreditam nas coisas. Mas, quando nós vamos nos debruçar, né, em sites, em plataformas, né, como a Amazon, por exemplo, nós vamos ver que a fé é, sim, um construto no qual eles acabam se debruçando, e muito. Tanto é que as produções literárias são muito realistas. A gente vê que, sim, há uma grande demanda sobre esses assuntos de fé, cura, Deus, poder curador, né, e o quanto isso atua na medicina, na saúde. Então, a gente vai ver que isso é um interesse de muitos norte-americanos, canadenses. Então, há sim um interesse em estudar. Tanto é que é interessante que eles mesmos produzem artigos científicos sobre esse tema. Aqui no Brasil, a gente tem um pesquisador, né, o Alexander Moreira Almeida. Ele é coordenador do NUPS, né, que é o Núcleo de Espiritualidade e Saúde, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, localizado lá no estado de Minas Gerais. E ele comenta que, antigamente, os médicos se lembravam da religião
só quando o paciente parava de tomar um medicamento por causa dela, ou quando o paciente se recusava a fazer algum procedimento por causa da religião. Hoje, não. Hoje nós temos um outro paradigma. Hoje é comum perguntar sobre aspectos espirituais e religiosos para usá-los positivamente em um tratamento. Então, nós vemos que há, sim, né, uma atitude positiva dos profissionais de saúde, não apenas do médico, né, mas sim de toda a classe dos profissionais de saúde a esse respeito. Bom, quando nós falamos em religião, religiosidade, espiritualidade, é importante nós entendermos o que são esses termos. A religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar o sagrado, né? O transcendente. Então, algumas pessoas chamam de Deus, força maior, verdade suprema. A religiosidade é o quanto o indivíduo acredita, segue e pratica essa religião. Então, essa religiosidade, ela tem dois modos de ser, organizacional ou não organizacional. Como assim? Organizacional é participacional, é a participação. Como ela vai em uma igreja, a casa espírita, um templo religioso ou não organizacional, ou seja, ela vai realizar estes movimentos, né, de rezar, orar, ler um livro ou assistir um programa religioso na sua casa, né, que, aliás, ficou muito comum, né, no período de pandemia. Agora, a espiritualidade, a pessoa não vai fazer essas práticas, mas será algo muito mais pessoal. Seja, vai ser uma busca para entender essas relações de fim de vida, vai ser algo mais transcendental, vai ser o seu desenvolvimento das suas práticas religiosas. Então, não é algo exterior, é algo muito mais interior. Essas definições, elas estão na Revista Brasileira de Clínica Médica, em 2010. Então, nós vamos ver que esse movimento já vinha há algum tempo aqui no Brasil, desse entendimento sobre a religião, religiosidade e espiritualidade. Recentemente, um pesquisador brasileiro começou a estudar bem essa questão da religião e religiosidade do brasileiro. Foram entrevistadas 1.000 pessoas acima de 18 anos em todas as regiões brasileiras. Então, foram analisados vários aspectos do comportamento, das crenças, e foram vistos muitas situações que nós já conhecemos. Afinal de contas, o brasileiro, ele é um povo onde o sincretismo está muito presente. Bom, como nós já sabemos, né, nós, principalmente na questão do fim de ano, né, quantas pessoas nós vemos, né, se dirigindo às praias brasileiras, tendo os seus rituais de cores, oferecendo flores, pulando ondas, enfim, fazendo diversos rituais de diferentes crenças, de diferentes religiões, porque o nosso povo tem diversas origens, diversas crenças, ou seja, um grande sincretismo, porque nós somos de diversas, nós absorvemos, né, diversas religiões, diversas matizes. Então, como nós vemos aqui nesses gráficos, os nossos comportamentos são os mais variados. 44% das pessoas se consideram seguidoras de mais uma religião. E isso nós vemos, né? Quantas pessoas se dizem católicas, mas por que não vão receber um passe espírita, mas também adoram ouvir a palavra de um pastor X ou um pastor Y, mas também, por que não vão a uma benzedeira muito famosa, né? Isso é próprio do nosso povo.
49% não nasceram com a mesma filiação religiosa que tem hoje, 55% rezam diariamente, não são todos que rezam todos os dias, né? Algumas pessoas acabam rezando quando estão mais aflitas, outros confessam que não, eu rezo todas as noites, mas de repente tem uma noite que eu começo, mas não consigo terminar. 32% leem diária ou semanalmente a Bíblia. 39% leem algum tipo de leitura espiritual. 10% disseram muito influenciadas a votar de acordo com a religião, né, que acabam levando em conta alguns paradigmas, né, sobre a questão de terminalidade de vida ou de início de vida. Quanto à questão de crenças, 50%, independente da sua religião, dizem que acreditam em reencarnação. 53% acreditam em vidas, né, de outros planetas, né, em extraterrestres. 42% podem acreditar em astrologia. 77% tiveram intuição e alguma vez na vida. 70% sonharam com algo que aconteceu. 51% sentiram a presença de alguém que morreu. 41% viram pessoas que já haviam morrido. 30% ouviram pessoas que já haviam morrido. Veja bem, isso independente da religião, porque é muito comum algumas dessas situações estarem mais ligadas a uma religião do que outra. Nós vemos aí, então, agora nesse gráfico de barras, né, dependendo do aparelho, né, que você estiver usando, se é um computador, se é um smartphone, um tablet, pode estar mais ou menos visível. Aqui está a distribuição das afiliações religiosas atual nas regiões. Aqui está estratificado através das regiões brasileiras, né? Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Norte. Então, aqui aparece, né, sem religião, ateísta, agnóstico, católico, evangélico, espírita kardecista, espiritualista, cristão, judaico, budista, Seixonoye, Umbanda e Candomblé, testemunho de Jeová ou outras religiões. Então, a gente vê que aparece muitas religiões em quantidades variadas em todo o nosso território brasileiro, né? Em quantidades diferentes. Então, a gente tem uma quantidade, assim, bem representativa, né? Apesar de que em algumas regiões nós temos 0%, né? Região judaica aqui, né, 0%, né, tanto no centro-oeste quanto no norte, aparece aqui, né, também budista e Seixonoye. Claro, pode ser que tenha, com certeza pode ser, mas dentre o público entrevistado, infelizmente não tinha. Bom, vamos lá. Apenas citando, né, a pesquisa feita foi crenças práticas, experiências espirituais e religiosas na população brasileira, conduzida pelo Dr. Mário Pérez, um neurologista pesquisador da USP em São Paulo. Aí aqui teve um outro dado, né? Quem se diz ter muita fé, né? Aqui nós temos fé demais, muito, moderado, pouco, muito pouco. E aqui também dividido em cores, né? E aqui nós temos a linha de 50%, né? Bom, nós vamos ver aqui também algumas religiões, católica, protestante, kardecista, judaica, budista, umbandista, ateísta, agnóstico, algumas pessoas que dizem totalmente sem religião, e muitas dessas religiões aqui a gente vai ver, né, demais, muito, né, a maioria delas aqui, quando falo que tem muita fé ou demais, estão aqui nesse vermelho mais claro ou vermelho escuro, né, então a gente vê que a maioria delas, né, aparece muito forte aqui essa questão do vermelho. Quando a gente vê que algumas delas aparecem aqui o azul muito pouco ou pouco, o que será isso, né? Uma pessoa que fala que tem pouca fé. Quando uma pessoa diz que não tem fé, ela pode não ter uma fé em Deus. Ok,
mas ela pode ter fé em alguma outra coisa. Ela pode ter fé em elementos da natureza, ela pode ter fé em elementos tecnológicos, ela pode ter fé na tecnologia, em alguma outra coisa. Então, a fé pode ser em algo ou em alguém, não necessariamente em um elemento sagrado ou religioso, né? Então, a gente merece aqui ter uma atenção, né, que não é realmente algo transcendental apenas, né? Então, merece uma atenção. Por que isso? Se a pessoa não tem uma religião, ok, então ela pode ter fé na tecnologia, nos avanços tecnológicos, ela pode ter fé em elementos da natureza, ela pode ter fé nos avanços, enfim, diversos que a gente ainda, talvez, cada um com o seu pensamento, cada um respeitando as diversidades, né, do livre pensar, né, nas suas possibilidades. Então, o próprio pesquisador aqui, ele comenta que é muito importante levar em conta a dimensão espiritual do paciente em qualquer tratamento. Sabemos por meio de estudos científicos que as pessoas superam melhor a depressão e a ansiedade, por exemplo, quando têm um lado religioso. Esse efeito protetor pode ocorrer mesmo que a pessoa não tenha uma religião ou que tenha múltiplas religiões. O que faz a diferença é ela acreditar em algo e usar essa fé em prol do seu tratamento. Então, realmente, não importa, né, em que ela tenha a fé, se é na religião X, Y ou Z, se é na natureza, na tecnologia. O que importa é ela usar esta fé em prol do seu tratamento. Bom, então quando a gente fala em fé, em algo que eu acredito, nós temos um pesquisador norte-americano, Dr. Harold Koenig, e ele é o diretor do Centro de Estudos de Religião, Espiritualidade e Saúde da Duke University, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro, né? Deixa eu até mostrar de novo aqui a capa, que é a Espiritualidade no Cuidado do Paciente. E, veja bem, ele pontuou a questão da espiritualidade, não apenas de uma religião ou religiosidade, por quê? Ele colocou um estudo que foi realizado nos anos 60, mais pontualmente em 67 por Alport, que ele coloca a religiosidade extrínseca e a intrínseca. A religiosidade extrínseca é aquela que você mostra para quem está vendo, né? É uma religiosidade para quem está, assim, na comunidade. A intrínseca é aquela, né, que você está com você mesma. Então, extrínseca, uma religião é um meio utilizado para obter outros fins, como consolo, sociabilidade, distração ou status. A sua religião ela é aceita de um modo superficial, adaptada para atender às suas necessidades e seus objetivos pessoais. Quando você tem essa religiosidade extrínseca, ou seja, você está voltada para o mundo externo, a sua espiritualidade ela tende a ser um pouco menor. Quando a religiosidade ela é intrínseca, ou seja, ela está muito forte dentro de você, a religião ela tem um lugar central na vida do indivíduo. Ela é o seu bem maior. Outras necessidades, elas são secundárias, colocadas em harmonia com a sua crença, sua orientação religiosa. Há uma internalização integral da filosofia religiosa. Nesses casos, a espiritualidade tende a ser maior. Então, acaba que isso integra muito mais a fé com o indivíduo. Então, e ele sacou que isso acaba dando mais fé, mais espiritualidade, mais aderência ao tratamento. E aí, nesse caso, é melhor para o paciente,
melhor para a equipe de saúde. Então, ele viu que 96% dos americanos têm alguma religião, 90% dos americanos tinham o hábito de rezar ou orar, 70% dos americanos eram membros de alguma igreja, 40% dos americanos frequentavam as igrejas, né, nos últimos 7 dias das pesquisas que ele havia realizado, e que as necessidades espirituais aumentavam nos tempos que algumas pessoas estavam doentes ou algum ente querido estava doente. E que, se a gente perceber, isso também se repete aqui no Brasil. Quando nós ficamos doentes ou alguém que a gente ama está doente, as necessidades espirituais nossas também aumentam. Quando a gente negligencia esse dado, a gente falha ao tratar uma pessoa integralmente. Então, o que acontece? Por que incluir a espiritualidade? Isso ajuda a enfrentar, a aceitar, a curar as situações da vida. Quanto mais nós usamos uma fé racionalizada, junto com uma resignação inteligente, mais força emocional nós temos. Crenças e práticas religiosas ajudam a ter mais, a melhorar o estresse emocional causado por perdas e mudanças. E aí nós passamos a entender o papel de Deus, o papel da religião, para resolver os nossos problemas mediante os nossos pedidos, ou seja, ele é um grande garçom? Não, nós sabemos que não é. Ele vai permitir o nosso sofrimento ou vai dar um entendimento sobre o nosso sofrimento? É o grande porquê ou para quê? Vai dar uma questão moral e ética sobre a vida. Bom, também nós vamos compreender melhor o porquê incluir a espiritualidade para reduzir a ansiedade, para aumentar a esperança, né? A gente acaba, nesses momentos, né, tendo um entendimento maior da prece, sacramentos e alguns rituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nós vamos ver que Allan Kardec coloca: o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, que o homem, quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. Esse é um estudo do poder da fé. E aí, a gente vê o seguinte: como que nós podemos incluir essa espiritualidade? É fácil. Na minha experiência, né, da psicologia, né, hospitalar, a gente vê que a gente tem o acolhimento. E nesse acolhimento a gente consegue escutar esse sofrimento. Ao escutar esse sofrimento, mostrando esse respeito, a gente vê que a gente consegue oferecer não só um ouvido, mas a gente oferece um encaminhamento. A gente apoia essas crenças. Quando é a hora, no momento correto, a gente consegue orar com e para esses pacientes. A gente consegue ver as controvérsias, os incômodos, a gente consegue entender muitas questões familiares, questões pessoais, a gente se familiariza com essas pessoas, com essas dores, com esses sofrimentos. A gente vê que algumas, tanto no ambulatório quanto nos momentos de internação, aquele momento é um divisor de águas, né?
E aí, qual é o papel dessa crença, né? Quais são as necessidades, até as necessidades espirituais, aquela necessidade daquela doença? A gente cria vínculo, né, do profissional com o paciente, o profissional com a família, aquelas questões, podem ser algumas questões breves, questões focadas, quais são aqueles ajustes que familiares, questões até religiosas que precisam ser tratadas ali, né? Quais são, às vezes, aquelas questões que precisavam daquele momento para dar aquele pontapé, né, para aquele encontro consigo mesmo, esse encontro com a religião, né? E aí, tem alguma preocupação espiritual que precisou, algum encontro com algum familiar encarnado ou desencarnado que precisou daquele momento, né? A gente vê muito disso nesses momentos que a vida, né, nos preenche na vida do binômio saúde e doença. Enfim. E aí, finalmente, quando incluir a espiritualidade? Bom, existe um momento apropriado, né? Não é porque está ali no ambulatório, no momento de internação, tem um momento onde o bom senso prevalece, né? Não é porque está ali, não vamos orar agora, porque às vezes pode até causar um certo mal-estar, né? Tem que haver um bom senso para que, mas será que agora chegou a minha hora? Não é bem assim. E, por vezes, essa inclusão da espiritualidade apresenta uma relação estável, apresenta uma relação até de mais acolhimento entre o médico e o paciente, o psicólogo e o paciente, entre a equipe toda de profissional de enfermagem, paciente, enfim, e favorece um acompanhamento, uma melhor adesão, né? Então, quais são as melhores ocasiões? Nem sempre é na primeira vez que se encontram, mas quando está se levantando a história, por vezes, há alguns trabalhos preventivos e alguns trabalhos de acompanhamento, mas que seja sempre da maneira mais natural possível. Então, quando for necessário, né, e sempre que possível, anotar no prontuário do paciente, porque às vezes são tantas pessoas, né, se possível anotar a frequência, qual é a filiação religiosa, né, não deixar um sentimento de culpa, mas um senso de responsabilidade sobre si mesmo. E se essa pessoa, por exemplo, ela não tem uma prática religiosa, como as práticas caritativas, as práticas de religião, né? E encaminhar alguns casos a religiosos, alguns serviços, alguns hospitais, né? Algumas casas têm os serviços de capelania e que são serviços primorosos que são realizados e de muito amor, de muito carinho, que merecem, né, todo nosso reconhecimento. E que, se possível, né, nós mesmos, né, nos debruçarmos sobre essa questão da capelania religiosa. Bom, é muito importante, né, a gente se beneficiar sobre essa fé, porque, afinal de contas, favorece essa relação do profissional, cada vez mais confiança, otimismo, uma autoridade espiritual, uma aderência ao tratamento, né? Nunca colocar, assim, uma possibilidade de vai haver uma cura espiritual, um fanatismo religioso, não. Que o tratamento, o curso da doença muda com a fé, não, nada de fanatismo religioso com isso, mas oferecer uma possibilidade de menos estresse, mais esperança e mais amor. A nossa querida doutora Marlene colocava, né, até isso está escrito no livro dela, O Pássimo como Cura Magnética, no capítulo 4, inteligência e coração, razão e fé, estão definitivamente unidas na estrutura da alma humana como partes inseparáveis do seu patrimônio imortal. Fica, pois, evidente que toda tarefa de cura nasce nas profundezas do coração
e deve ser acalentada na base da fé e do amor puro. Então, fé e amor puros devem sempre pautar a vida de todo profissional de saúde e de todo paciente que procura esse profissional. Então, que a gente saiba sempre sustentar esse amor. E aqui, no livro Conduta Espírita de nosso querido Chico, pelo Espírito André Luiz, coloca: sustentar inalteráveis a fé e a confiança, sem temor, queixa ou revolta, sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou assediem o lar. Cada prova tem a sua razão de ser. Queridos amigos, muito obrigada por essa oportunidade de falar sobre a importância da fé na saúde. Espero de coração que tenha sido proveitoso e contar com vocês em próximas oportunidades. Sempre sabendo que essas oportunidades de estarmos aqui, com essas ames irmãs, estaremos sempre juntos, sempre no coração do Dr. Bezerra, coração de Jesus, e sempre proporcionados com essa oportunidade de que Deus nos concedeu. Até a próxima.